Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, trocando a resistência do chuveiro, passeando com o cachorro, refazendo aqueles prompts da IA, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 267 do podcast Áreas Contaminadas, já na 7ª temporada. Inclusive, vamos completar 6 anos agora em junho, uma marca muito legal, muito importante para a gente. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas misturamos material técnico, conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão, como é o caso do episódio de hoje, e por vezes sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coriaço Riz, que também é a nossa revisora, a nossa gerente, é a nossa coordenadora, gestora de projetos, assistente, estagiária, analista, enfim, é o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa, dedicada a oferecer cursos e treinamentos presenciais e online para empresas ligadas ao GAC, e são oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras no Apoia-se. A nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se é muito importante para a gente. Primeiro porque nos ajuda muito a pagar nossos boletos, que nunca param de chegar. Mas além da questão financeira, dá para dizer que é a grande responsável por estarmos aqui, porque é uma ação, é uma demonstração de carinho, é uma homenagem que essas pessoas fazem voluntariamente a nós. E essa demonstração de carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que nós continuemos aqui. Saber que há pessoas que consideram nosso trabalho relevante é algo muito potente, que nos dá muita força para continuar. Se você também quiser e se você também puder se juntar a esse grupo de atualmente 47 pessoas, é simples. É só entrar no site apoia.se/ECDambiental, tá tudo muito bem explicado lá. Mais uma vez, em nome da família ECD, em nome de toda a nossa comunidade, muito obrigado aos apoiadores e às apoiadoras. O nosso podcast conta também com 2 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas aqui ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso também é uma coisa muito legal. Além disso, termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina e a periodicidade desse trabalho nas redes. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. O patrocinador ouro é a Vessel Group, que oferece soluções em análises químicas em diferentes unidades no Brasil e na América Latina inteira. Agradecemos demais a essas empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dão aquela força implicitamente dizendo continuem. E com certeza continuaremos. Bom pessoal, hoje teremos mais um episódio interessante, dessa vez falando com Vitor Ponce. Esse é o primeiro episódio de uma série que pretendemos fazer com pessoas do GAC que estão lançando ideias, produtos e serviços diferentes para ajudar no dia a dia do nosso mercado, ao mesmo tempo que abre um caminho diferente, cria possibilidades novas para pessoas do GAC, especialmente para a gente repercutir e tornar um pouco mais conhecidas essas iniciativas que essas pessoas estão fazendo. Vitor conta hoje para nós como funciona sua nova empresa, a Technology One, que está atualmente oferecendo 2 aplicativos para ajudar na gestão de dados a partir da sua geração lá no campo. Os aplicativos são o Brown, que faz a gestão de dados de solo, e o Blue, que faz a gestão de dados de água. Vitor explica aqui não só a empresa, mas fala também dos aplicativos, de como se dá a monetização dos aplicativos, como é feita a gestão de dados, de tecnologia, e do que ele entende ser o futuro do GAC, o futuro da Technology One e das empresas de tecnologia. Vocês com certeza vão gostar muito. Fiquem agora com as palavras de Vitor Ponce. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui mais uma vez com um convidado ilustre, dessa vez o convidado ilustre que está voltando aqui, o Vitor Ponce. Vitor, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo novamente ao podcast.
Fala Marcão, tudo bem? Como você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre gostei de ouvir isso no podcast. É um prazer de estar aqui de novo. Legal, Vitor. Você já participou aqui, então você contou a sua trajetória, né, pessoal, profissional, e a maior parte do mercado te conhece, muita gente te conhece, não todo mundo, mas uma boa parte, se não for todo mundo, como o cara da Elo. Elo, empresa, né, de amostragem, basicamente de amostragem de água, mas de amostragem em geral, prestação de serviço de amostragem. Mas hoje a gente não vai falar de amostragem de água, nós vamos falar de um novo segmento que você recentemente entrou, né? A Technology One. Exato. Então, Vitor, conta para nós como é que é essa loucura aí, né? Pô, o que te fez você e os seus amigos, né? A falar, poxa, esse negócio aqui tá muito simples, fazer amostragem de água. Vou fazer um outro negócio aqui para para dar mais diversão aqui, né? Como é que É foi aquela cabeça que nunca para de pensar, né? Pois é, pois é. Sempre pensando em novas ideias, sempre querendo se meter em coisas novas. E eu tenho um pouco disso e sou feliz de ter essa característica, viu, Marcão? Legal. E não só eu, né? O Renan, que é meu sócio, meu amigo aí também, a gente se conhece desde os tempos de faculdade. Desde essa época a gente tá junto, né? Acho que a gente só parou de trabalhar juntos por um curto período, acredito que 2 anos, no máximo 3 anos, onde eu fiquei trabalhando em uma consultoria, né? Isso lá atrás, lá no passado, antes de pensar em ela, antes de qualquer coisa. E o Renan estava trabalhando em uma consultoria, eu estava trabalhando em outra, só que a gente sempre teve ideias muito, muito próximas, né? Então isso levou a gente a construir o que construímos hoje. E a gente não para, né? Essa vontade de criar coisas novas e sempre seguir em frente, tentar melhorar o mercado que a gente trabalha, é algo que sempre esteve na nossa cabeça. E olha, acredita, a gente pensou em muita, muita coisa. Fora a tecnologia, né, que é essa nova empreitada aí que estamos, a gente pensou em muitas outras coisas, muitas, muitas, muitas mesmo. Se eu fosse falar aqui, acho que ia parecer até loucura. E esse papo de tecnologia, ele sempre foi conversado, né? Entre nós, a gente sempre parava para conversar um pouco sobre como melhorar internamente até o que a gente tinha lá na Elo, né? Como que eu otimizo o meu processo de amostragem, como que eu consigo trazer mais confiabilidade, como que eu consigo trazer uma maior rastreabilidade para o nosso cliente acompanhar. A gente sempre acreditou que a qualidade era um pilar central, né, no nosso trabalho, confiabilidade, e é isso que a gente consegue levar para o mercado. Então, pensando em todos esses aspectos, a gente falou, pô, a gente precisa montar um produto de tecnologia, principalmente para campo. Uhum. E isso ficou na nossa cabeça por um tempo, mas como a gente era bem ocupado com a Elo, na época era um pouco difícil da gente realmente começar o desenvolvimento do produto, começar o desenvolvimento dessa ferramenta. Até que em uma oportunidade no ano passado, ou acho que no final de 2024, a gente teve uma conversa com o pessoal que é da área de tecnologia. Quando a gente viu aquela possibilidade, nós falamos, pô, aqui a gente consegue direcionar a criação de um produto sem meter diretamente a mão na massa, né? E aí essa conversa acabou ficando mais séria, mais séria, mais séria, mais séria. E hoje nós estamos com a Technology One, junto desse pessoal, fornecendo alguns produtos para campo pro GAC. 2 produtos. Hoje, pela Technology One, nós fornecemos o Brown, que é um produto para amostragem de solo e instalação de postos de monitoramento. É um produto que cada vez mais está sendo desenvolvido e recebendo novas ferramentas. E também o Blue. O Blue é um produto para amostragem de água subterrânea, amostragem de sedimento, amostragem de efluentes, amostragem de água para consumo. As principais matrizes acreditadas hoje que nós temos no mercado. Sei que muita gente já acreditou, por exemplo, o ar, né, ar do solo, ar ambiente, esses processos, mas os principais ainda são esses que eu listei que estão constando lá no Blue, né? E o Blue é uma ferramenta bem interessante, porque a gente conseguiu entrar em uma ferramenta bem madura, né? Então a gente está levando para o mercado com o Blue algo bem maduro, que acho que vai ser bem legal, tanto para as consultorias ou qualquer outra pessoa que usar. Então, meio que falando um pouco de como a One começou e como estamos hoje, você nem perguntou, mas já Não, fiz um é isso aí. pouco do link aí. Mas antes da One como um todo, vamos falar o seguinte. Você continua na Elo?
Você e o Sim. Renan continuam na Elo, porque isso é uma pergunta que é natural o mercado querer saber. Você abandonou, não? Se ela vendeu, saiu da Elo, ou vocês estão lá ainda? Não, nós estamos na Elo, todas as decisões de gestão, elas ainda estão sob os nossos ombros aí, né? Então, todas as reuniões, principalmente de uma análise crítica, a gente participa para poder direcionar os passos que a empresa vai ter a partir daquele ponto, né? Uhum. Porém, nós não estamos mais no operacional da Elo. Então, antigamente, o contato da Elo para poder emitir uma proposta, até para poder fazer um agendamento de uma amostragem, era comigo. Eu era a principal pessoa para fazer isso. E hoje eu tenho uma outra pessoa que está lá na Elo, exatamente para cumprir essa função. E eu estou feliz porque o mercado está gostando. O mercado está gostando bastante do atendimento dessa pessoa. Então, hoje eu participo da Elo, sim, claro, com certeza, porém eu não estou mais no front de batalha, né? Entendi. Eu estou mais participando diretamente da parte comercial. Certo. Mais ou menos assim que estamos. Legal. A gente conheceu, né, nós do mercado, conhecemos a Technology One e o primeiro produto, no caso o Brown, lá na conferência da ESAS, né? Então, o que vocês... Porque você falou, pensou em muitas coisas, e aí falou, bom, tecnologia. E dentro da tecnologia, você podia ter feito uma porção de coisas. Por que, assim, o negócio da interface do campo para o escritório, né? Esses dados que são gerados em campo, irem para o escritório de um jeito mais fácil, né? É isso que os produtos se propõem a fazer. Então, por que esse tipo de produto e por que o Brown foi lançado primeiro do que o Blue? O que a gente imaginaria que o natural seria lançar o Blue primeiro, já que vocês têm uma expertise enorme na água, né? E no solo talvez precisasse olhar mais. Por que o Brown primeiro do que o Blue? Boa pergunta, Marcão. Ótima pergunta e já falamos internamente bastante disso. Eu acredito que lá no começo foi algo mais relacionado a uma certa vontade. Eu acredito que nós tínhamos vontade de primeiro oferecer um produto relacionado a solo, né? A gente pensou em algo meio que natural. Eu vou usar mais ou menos essa palavra para tentar explicar o porquê, né? O primeiro processo que nós temos quando nós fazemos, por exemplo, uma investigação confirmatória é o processo relacionado a solo, né? Então, primeiro você tem a amostragem de solo, depois você tem a instalação de postos de monitoramento, depois você volta para o campo de novo para fazer as suas amostragens lá de água subterrânea ou outras matrizes pertinentes, e depois você vai lá para as amostragens de ar, né? Então, a gente pensou mais ou menos nesse caminho. Vamos primeiro oferecer um produto para solo, depois para água e depois para ar, que nós ainda chegaremos lá. Foi mais ou menos essa ideia que nós tivemos. Nós oferecemos o Brown para o mercado, né? E a partir do momento em que foi oferecido, a gente já começou a trabalhar no Blue, tanto que hoje ele está sendo oferecido aí para as consultorias, e é o produto que realmente mais as empresas estão se interessando. Estou bem contente, inclusive, com a repercussão. Caramba, que legal. Bom, vamos lá. O que cada um faz? O Brown e o Blue. O que eles fazem? Qual é o ganho de quem usa isso, né, em relação... Bom, primeiro em relação ao papelzinho, o bom e velho papelzinho, né, do campo. E qual é o ganho disso em relação, sei lá, a pessoa desenvolver o próprio sistema ou a pessoa levar um computador para o campo e preencher tudo no Excel lá na hora? Quais são os ganhos que ela tem em relação a essa solução normal, assim? Nossa, Marcão, acho que dá para a gente falar de tanta coisa com essa pergunta. Eu vou tentar me lembrar de todas aqui. Sempre que nós falávamos, né, eu e meu sócio, o Renan, sempre que nós falávamos do assunto de tecnologia, a gente tinha aquela empolgação, né, que vinha da nossa conversa. Porém, eu sempre visitei muitas empresas por aí, sempre visitei muitas consultorias, sempre visitei várias outras empresas também que atuam no GAC. Vocês sabem que, assim, quem está ouvindo aí sabe que tem realmente... tem muitas células no GAC, né? O GAC é dividido em muitas células e eu acho essa característica do nosso mercado bem interessante. Todas as vezes que eu falei sobre tecnologia e sobre automatizar algum processo com a empresa que fosse, todas as pessoas tinham que parar de fazer o que elas faziam para se dedicar a uma automatização. Então, por exemplo, imagina um consultor deixar de fazer consultoria,
né? Deixar de cumprir o seu propósito ali para gastar o seu tempo para desenvolver um produto de tecnologia, para desenvolver uma ferramenta dessa. E muitos consultores começavam a fazer isso, né? Principalmente consultores, mais do que até essas outras células aí que existem no nosso mercado. Eles começavam a fazer isso e paravam. Eles paravam e falavam, Vitor, eu parei de fazer isso porque um projeto tal me demandou muito tempo, eu tive que ir para campo, ou eu tive que fazer um relatório, eu tive que gastar um tempo extra analisando algum tipo de coisa que eu precisava analisar. E aí o projeto parava. E, Marcão, sem brincadeira, eu acho que eu conversei com o mercado inteiro sobre isso. Quem já conversou comigo sobre esse assunto, se quiser deixar uma mensagem aí no YouTube, ia ser bem legal. Inclusive, eu estou para visitar essa galera de novo, para a gente falar até sobre algumas outras ideias também relacionadas à automatização. E aí, Marcão, eu descobri que, assim, eu precisava realmente oferecer isso para o mercado. Eu precisava de uma empresa como a Technology One que exercesse uma atividade remunerada para pensar na automatização do mercado. Então, por isso que eu acho a presença de empresas de tecnologia, né, tão importante no mercado, para que a gente possa realmente buscar automatização de processos no GAC. Estamos atrasados. Se a gente for pensar em automatização, a maioria das empresas que trabalham com ERP, que já é um sistema totalmente integrado, elas começaram no Brasil na década de 90, no começo, então o GAC ele está muito atrasado quando a gente olha como que os trabalhos são feitos hoje. E é aí que eu chego na pergunta que você fez, Marcão. Cerca de 90% das empresas, se não for mais, elas usam papel no campo, né? Então, ainda hoje, né? Assim? Usam, ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim, muitas. Eu tenho reuniões que às vezes até me surpreendo, porque existem algumas ferramentas. Sim. Para que você possa, por exemplo, fazer uma amostragem de baixa vazão com um aplicativo. Existem já ferramentas, não é só a Technology One que trouxe. Só que esses produtos, eles são, na maioria, de fora do Brasil, né? Então, você acaba pagando uma nota caríssima para poder ter aquele produto no dia a dia e você otimizar a sua rotina, otimizar os dados. Eu não vou nem entrar em análise de dados, mas otimizar mesmo a forma de obter esses dados em campo, né? Acho que é por aí que a gente tem que começar. A gente não pode mais fazer as coisas num papel, né, Marcão? A gente não pode mais contar que a anotação que eu fiz num papel vai dar certo. A gente não pode contar que uma pessoa pegando aquele papel dentro do escritório, imagina lá que uma pessoa dentro do escritório que tem que fazer 1000 atividades, ainda tem que pegar o papel para digitar no Excel para ir poder gerar seu relatório de amostragem, né? Toda empresa que é acreditada, seja laboratório, seja consultoria, a maioria ainda tem que fazer isso. Então, só falando desse processo, eu já meio que explico o porquê que é necessário automatizar. Quantas vezes eu já não conversei com pessoas que me falaram, pô, Vitor, os dados vieram de campo num garrancho e eu fui passar lá para o relatório e depois o meu gestor falou que estava tudo errado e aí a gente não sabia qual era o dado certo, teve que voltar para o campo para fazer a amostragem. Eu falei, gente, isso não pode acontecer. Olha o tanto de horas perdidas que você tem, né? Sim. Olha o tanto de retrabalho que você tem. E o Blue, ele vem exatamente para resolver todos esses problemas, né? O Blue, ele não vem simplesmente para te ajudar, ele vem para resolver um problema real. E eu acredito, né? Até proponho aqui que as pessoas que estão ouvindo e que trabalham com o GAC, principalmente com o trabalho de campo, se não pensou sobre refletir, né? Sobre essa necessidade de automatização do seu processo. Automatizar não é simplesmente ter um gasto extra. Você automatiza um processo para você lucrar em cima daquilo. Vitor, você está falando de lucro? Sim, eu estou falando de lucro. Eu estou falando de lucro porque a pessoa que, às vezes, vai deixar de fazer uma atividade no escritório relacionada à transcrição de dados vai poder desenvolver alguma outra atividade muito mais importante. E nós sabemos que o GAC demanda, né, muita análise crítica, constante, diária. Quem gerencia projeto, principalmente, sofre bastante com isso. Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Muitas pessoas ainda precisam, talvez, pensar
na importância de automatizar seu processo, evitar erro, e isso com certeza acaba te gerando economia, né? Então, uma série de fatores que fizeram a concepção do Blue e do Brown acontecer, principalmente do Blue, que acho que é o nosso produto mais forte. E como é que funciona, assim, tanto um quanto o outro? A pessoa está no campo, o que ela escreveria no papel, ela escreve e aí aonde ela escreve, né? Num tablet, num celular ou num computador. E o que acontece, então? Esses dados vão automaticamente, tipo uma nuvem, e aí quem está no escritório já vê, ou elas ficam armazenadas no dispositivo da pessoa e depois ela descarrega no escritório? O que acontece aí? Como é que funciona? Eu vou usar o Blue aqui de exemplo, porque ele vai refletir também o outro produto, né, o Brown. Quando você vai para o campo, você precisa estar com um dispositivo móvel, né? Você não necessariamente precisa estar com acesso à internet. Isso é muito, muito importante, porque muitos projetos são feitos em áreas em que nós não temos acesso à internet. Sim. E quando você abre o Blue lá, você tem 4 abas principais, né? Você tem uma aba onde você, por exemplo, pode colocar as informações do seu monitoramento. Então, eu vou colocar lá qual que é meu nível de água, eu vou colocar lá qual que é a profundidade, eu vou colocar lá uma eventual presença de fase livre, eu posso colocar lá uma eventual observação, por exemplo, o poço está instalado em uma área de abastecimento, onde nessa área de abastecimento eu tenho um trinco na câmara de calçada, né? E esse trinco, por exemplo, se acontecer uma lavagem de pista, às vezes a gente está falando de uma base, né? Às vezes um TRR, até um posto de combustível, né? Que é o exemplo mais óbvio. Às vezes você tem uma lavagem de pista ou você tem um derramamento, você vai ter diretamente aquela anomalia invadindo sua câmara de calçada. Então, são informações muito importantes que o Blue já possibilita você evidenciar durante o trabalho de monitoramento. Depois de ter feito esse trabalho de monitoramento, né, se você... Vamos imaginar aqui que estamos fazendo uma amostragem de baixa vazão, tá, Marcão? Depois você vai para a definição dos seus equipamentos. Então, você vai colocar lá qual que é o NA que você está usando, qual que é a bomba de bexiga que você está usando, qual que é a célula de fluxo que você está usando. Você tem que fazer todo esse preenchimento dos equipamentos que você está usando para aquela coleta. Algo que, eu falando, se pareceu complexo, gente, saibam que é muito, muito simples de fazer um preenchimento assim quando você parametriza. Sim. Depois a gente tem um menu lá de informações da coleta, onde você vai colocar algumas informações importantes, né, como o dia que você está fazendo a sua coleta, qual que é a vazão da coleta que você está fazendo. Você não precisa mais, por exemplo, calcular o volume do seu sistema numa amostragem de baixa vazão. O Blue já faz seu cálculo automático, né, nesse momento. Você também não precisa mais fazer um cálculo, por mais simples que possa parecer, de rebaixamento do seu nível de água. O Blue ele também já vai determinar isso para você. Então, tudo isso definido em uma aba de informações de coleta, né? Quem está usando já vai saber do que eu estou falando. Então, ao invés de anotar no papel a sua estabilização de OD, você vai anotar diretamente no Blue, e quando você tiver as suas leituras consecutivas lá dos parâmetros físico-químicos que aponte uma estabilização, o Blue vai te dizer, olha, está estabilizado, hora da coleta. Né? Isso é bem legal porque às vezes você está preocupado com alguma outra coisa e o Blue te ajuda, né? Ele vai fechando um pouco o cerco ali, vai falando, olha, isso eu não vou deixar você esquecer, isso eu não vou deixar você esquecer, isso eu não vou deixar. E é importante porque se você esquece, você tenta finalizar o seu trabalho, você não consegue. Você fala, pô, vou finalizar a minha amostragem sem ter estabilizado os meus parâmetros físico-químicos. O Blue não vai deixar, ele vai falar, olha, volta lá porque você não acabou ainda. Todos esses gatilhos aí, eles trazem essa segurança que a gente tanto busca, né? É mais ou menos dessa forma que funciona quando o técnico está trabalhando lá no campo. É que tem algumas outras coisas que depois o gestor ele consegue fazer lá no portal, né? Que eu posso até compartilhar aqui também. Acho que eu vou até seguir, tá, Marcão? Isso, vai lá. Que portal por exemplo, é esse? quando você finaliza esse trabalho
lá no Blue, né? Imagina que você fez a estabilização dos seus parâmetros e você apertou lá o botão de finalizar a atividade. Quando você finalizar a atividade, você vai ter a habilitação para poder sincronizar os dados. Sincronizar os dados é simplesmente jogar seus dados lá para nuvem, né? E isso é sempre importante fazer, porque senão você tem os seus dados só no seu dispositivo. Isso é algo que a gente não gosta de manter só em dispositivo. A gente recomenda uma sincronização sempre que você tiver acesso à internet para subir lá para a cloud. Então você apertou uma vez, subiu para a cloud, acabou, seus dados estão protegidos. Se passar um trator por cima do seu celular, seus dados são perdidos. Que não é impossível, né? Cair no poço, passar um carro em cima, isso aí acontece, né? Acontece, Marcão. Eu já escutei cada história que você nem acredita. A gente vivencia ainda cada história que você nem acredita. Sim. Eu vou falar até de um negócio um pouco engraçado aqui, já deve ter acontecido com mais pessoas. Um técnico colocar o celular, né, colocar o dispositivo lá, às vezes um tablet também, em cima lá do carro, e aí vai fazer alguma outra coisa, né? Enfim, qualquer coisa que vá fazer lá. Dá tchau para as pessoas aqui do escritório, entra no carro e vamos sair. Quando sai, esquece o celular lá em cima. Em cima do carro. Acabou o celular. Pois é. Isso aconteceu uma vez já e, enfim, uma história engraçada, mas não é legal, né? Por isso que a gente tem que ter medidas aí de segurança para sempre jogar para uma nuvem, né? Nunca deixar os dados com você. Aí, seguindo em frente, né, quando você sincroniza, você tem os dados já lá no portal da Technology One. O Blue, ele sincroniza com o portal da Technology One. Então, imagina que o gestor lá dentro do escritório ou qualquer profissional dentro do escritório, ele pode acessar esse portal para ter acesso ao que o técnico fez. Né? Então, ele vai visualizar lá tudo que o técnico fez, vai fazer a sua análise crítica, aí ele vai conseguir, após essa análise, emitir seu relatório de amostragem. Então, antigamente, o que precisava também jogar dados para lá e para cá, transcrever dados para lá e para cá para emitir um relatório de ensaio, agora você não precisa mais. O que vale muito em automatização é que você digita uma informação uma vez, aquela informação se propaga, né? Nossa, eu já cometi muitos erros com isso quando eu trabalhava no campo. E todas as pessoas que trabalham no campo, eu tenho certeza que também cometem erros, por exemplo, preenchendo cadeia de custódia. Sim, isso é um problema. É um problema. Você já deve ter passado por isso, Marcão. Sim. Eu já tive muito problema com isso, e isso acontecia até com relatório de amostragem, né? E quando você tem essa informação que ela é reutilizada, né? Você não tem que digitar de novo, a probabilidade de você errar é baixíssima. Então, essa qualidade, né, essa confiabilidade de processo se mantém para o relatório de amostragem, que você emite com um clique. Maravilhoso isso, maravilhoso. Não só com relatório, né? A gente emite também, dentro desse processo de Blue e portal, a gente consegue também emitir cadeia de custódia. E cadeia de custódia sem erro, sem dor de cabeça. Quando você consegue emitir uma cadeia de custódia pelo Blue ou pelo portal, né? E quando você usa esse processo, você não tem dor de cabeça, a sua cadeia de custódia chega diretamente ao seu contato no laboratório. Então, o seu contato no laboratório já está recebendo a cadeia de custódia antes das amostras chegarem lá. Então, você consegue agilizar o seu processo, trazer mais confiabilidade, influenciar a confiabilidade até fora ali de onde você tem controle, né? A gente tenta dessa forma influenciar controle até dentro de um laboratório, né? Adiantando a chegada da informação, você com certeza traz alguns pilares aí para melhorar seu processo. E no Brown, que é do solo, você vai imputando ali, né? Como eu já vi ali, né, no Senac, você vai imputando as informações e o produto final sai um perfil, né? Porque você descreveu, sai não só o perfil, como as profundidades exatas de onde você mediu alguma coisa, de onde você mandou a amostra para o laboratório e tal. O que mais ele sai, assim, qual é o produto final do Brown? Do Blue a gente entendeu, né? Acho que está perfeito. E o do Brown, qual é o produto final? Então, Marcão, o Brown, ele tem como principal produto esse perfil que você citou mesmo, né? O principal produto é a emissão do perfil, seja de sondagem ou seja do posto de monitoramento,
no clicar de um botão, né? Então a gente consegue facilitar a vida de quem está lá no escritório com o Brown. Facilita também o trabalho de campo, né? Você vai coletar os dados lá da sua estratigrafia, você vai coletar os dados de onde as suas amostras de solo foram posicionadas, né? Então, as pessoas até me perguntam, Vitor, vai ter lá no perfil a posição da amostragem de solo que eu fiz? Vai ter, porque no Brown você vai apontar exatamente a profundidade que você fez isso. Você vai conseguir no Brown também colocar todos os valores de VOC que você obteve no seu projeto. E nós temos ainda no Brown mais do que uma opção só para você inserir um valor de VOC, porque nós sabemos que no dia a dia a gente tem a opção de fazer a leitura diretamente no Liner, né? E a gente tem também aquela opção que a gente aprendeu no Senac, né? E um professor chamado Marcos Tanaka que ensinou aí a gente tem a opção também de colocar no Varial, aquecer ele. Então você tem ainda uma segunda opção para, por exemplo, colocar lá o seu valor de VOC. Você pode escrever também eventuais anomalias observadas. Às vezes, pegar um exemplo que a gente está furando distante da área fonte, né? Imagina que você alcançou o aquífero, de repente vem aquele cheiro de solvente, você pode descrever isso lá no Brown. Então, são algumas funcionalidades que nós temos que acredito que ajuda bastante no dia a dia. E eu estou tendo mais feedback sobre a galera gostar do perfil pronto do que usar em campo. Isso é bem legal, e esse feedback também é muito importante, a gente vai cada vez mais trabalhando no que precisa, né, para ficar cada vez mais adequado ao que o mercado quer usar, né? É bem interessante ter esse feedback. E o perfil fica bem legal mesmo, Marcão, você já viu, né? Já vi, ficou legal pra caramba. Pô, é um negócio bastante interessante. A gente talvez tenha alguns problemas que podem existir, né? Você já usou bastante, você pode contar pra gente. Um deles seria, eventualmente, a pessoa que está no campo. O nosso trabalho é meio sujo, né? Então, pô, como é que a gente vai fazer com toda a mão suja, todo o negócio tudo zoado? Como é que nós vamos escrever no tablet? Como é que é isso aí? Por isso que as pessoas estão gostando mais do perfil do que do próprio trabalho em si, né? Uhum. Uma das melhorias que a gente está buscando aqui é exatamente poder inserir essa informação de uma forma diferente, né? Uhum. E passa várias coisas na nossa cabeça, várias coisas que a gente quer fazer. Como utilizar a inteligência artificial, né? E você não precisar mais necessariamente pegar o celular para digitar uma informação. Uhum. Então, você conversar ali com o Brown, para ele poder ir anotando automaticamente tudo que está acontecendo. Sei que tem bastante barulho no campo, mas hoje a gente tem ferramentas muito avançadas para chegar nesse ponto, né? Hoje a gente está melhorando a forma de inserir as informações, tentar fazer o mais rápido possível, mas é realmente complicado. A mão suja, você mexer no celular. O indicado para um campo, né, o que eu gosto de ver, só que a gente sabe que nem sempre acontece, são duas pessoas trabalhando. Sim, lógico. Quando você tem duas pessoas trabalhando, Marcão, é perfeito. Aí vai numa boa. Agora, se você tem uma pessoa só trabalhando ali, mais equipe de sondagem, claro. Sim. Se você tem uma pessoa só trabalhando, às vezes os dados atrasam um pouco, às vezes você não consegue pôr naquele momento, às vezes tem que passar por um papel, e é algo que eu gostaria de eliminar, né? Então, a gente tem várias possibilidades, e a gente está trabalhando cada vez mais nessas possibilidades para levar para o GAC um produto cada vez mais sofisticado. Mas, enfim, eu te entendo totalmente, porque o solo é muito mais complicado do que a água. Pois é, muito mais sujão, né? Muito mais sujo, não tem jeito. E a gente não para, né? Você está fazendo solo sozinho. E você está com a equipe ali trabalhando. Está com a equipe trabalhando, você tem que pegar liner para lá e para cá, tira liner, pega liner, fura liner, reserva liner. Sim. Enfim, faz a amostragem de solo no frasco. Difícil. É trabalhoso, Marcão. É trabalhoso, não tem jeito, é trabalhoso. Não, entendi. Me vem duas outras coisas na cabeça enquanto você falou. Uma delas é os dados, né? Então, o dado em si, né? Porque o dado é gerado no campo. E aí ele vai para uma nuvem e vai para um portal. Isso tudo está transitando pela Technology One, pelas coisas da Technology One. Não sei o que é, mas são coisas, né? E o dado é um dado, talvez possa vir a ser um dado meio sensível, né?
Então, como é que é a gestão dos dados, segurança de dados, né? Essa é uma coisa. E outra coisa que me ocorre, assim, eu já vi o pessoal usar o QGIS e o QField. Claro, mais simples, mas de qualquer modo, se a pessoa customizar o QField e o QGIS, ela consegue algo parecido com né? Não tão sofisticado, não tão eficiente, mas ela consegue. O que você tem visto aí, as pessoas têm dado essa objeção por falar, não, eu tenho o QGIS, QField aqui, ou não existe essa objeção, porque se o cara teve o trabalho de fazer isso aí, parabéns para ele, mas é um cara só, né? Então, como é que é a segurança e a gestão dos dados e essa eventual objeção com o software gratuito? Eu vou falar primeiro da segurança dos dados. A segurança dos dados, ela é algo que me perguntam bastante, né? Todas as nossas definições de compliance e de proteção dos dados, algo já definido nos nossos termos, né? Nosso desenvolvimento e o nosso banco de dados aí, a gente traz várias informações específicas até nesses documentos que no momento que a pessoa assina um dos nossos produtos, nós já nos responsabilizamos pela segurança dos dados, né? Então tem bastante informação lá, até mais informações do que eu sinceramente conheço, né? Eu não sou especialista em segurança de dados, mas o pessoal do desenvolvimento e segurança, né? O pessoal coloca bastante coisa lá, porque eu realmente já me preocupei bastante com tudo isso. Eu me preocupei tanto com isso, Marcão, ao ponto de fazendo a gestão, né, de uso dos clientes, eu não tenho acesso ao que o cliente coloca, seja no Blue, seja no portal. A única forma de eu ver o que o cliente está colocando lá, nome do cliente, das informações mais simples, né, até uma eventual evidência de presença de contaminação, da informação mais simples à informação mais complexa, ninguém da Tecnologia One tem acesso. Nós só temos acesso se por um acaso eu entrar numa call com essa pessoa e essa pessoa compartilhar comigo uma tela. Né? Normal, mas a gente qualquer um, tratar né? algo. Não é qualquer um, não é qualquer um. Então, a gente se preocupa bastante com isso, porque a gente sabe que o mercado também se preocupa. Confiabilidade de dados é algo importantíssimo, né? Até chegaram a me perguntar, Vitor, se CETESB te pedir essas informações, né? Como que você faz? O que pode ser feito aí? E a minha resposta é que a gente pratica a LGPD, que, enfim, dependendo da complexidade, a gente avalia, tal, mas os dados são extremamente seguros, Marcão. Extremamente seguros. Legal. Isso é importante, né? Importante, eu acredito que, então, como bastante gente pergunta, bastante gente estaria preocupado com isso. E o lance da objeção do cara querer usar um software gratuito? Isso entra naquilo que nós conversamos no começo, porque a pessoa começa a desenvolver alguma coisa e ela para. Entendi. Ela para. Entendi. Mesmo sendo algo gratuito, ela acaba interrompendo. Sim. Existe uma consultoria, né, que eu tenho uma certa proximidade, e essa consultoria ela trabalhou bastante com um produto de fora para poder implantar aqui no Brasil. E foi necessário uma equipe para poder evoluir as ferramentas existentes já na base daquele projeto, na base daquele software, né? Ou seja, vou tentar explicar de novo aqui. O software ele tinha uma base consolidada, mas não atendia tão bem a forma que o Brasil trabalha e a forma que aquela consultoria trabalhava. Então demandou muito tempo, a gente está falando de anos e anos, tá? Meu Deus do céu. Para que chegasse num processo robusto, olhar e falar, olha, agora está confiável, agora está bem interessante. Então, se por um acaso a gente tivesse chegado no mercado antes, né? Se a gente tivesse tido esse estalo aí antes, talvez a gente tivesse conseguido levar um produto brasileiro para essa consultoria. Mas não, essa consultoria trouxe tudo de fora e já montou tudo hoje, né? Sim. Então, hoje, essa consultoria usa tudo que montou porque funciona. Sim. Só que teve um investimento gigantesco. E foi bom você ter perguntado disso, Marcão, porque a minha ideia é trazer produtos acessíveis. Eu já falei disso um pouco no começo, lá do podcast, mas a minha ideia é que a gente tenha produtos para o mercado brasileiro, de acordo com o que as consultorias nacionais possam ter, né? E eu falo desde a consultoria, que são 2, 3 pessoas trabalhando, como também aquela consultoria de grande porte. Né? Eu tenho conversas com todas elas. Umas já estão usando, estou feliz com isso também.
precisa ser acessível, né? A automatização para o GAC ela tem que ser acessível, não pode ser algo que você vai investir em uns bons milhares de reais. Né? Tem que ser algo para o mercado brasileiro de verdade. Sim. E a galera está gostando desses produtos nacionais. E quem é que é o usuário? Quem que é o cliente? Quem que compra? Bom, antes disso, vai. Compra ou é tipo uma assinatura? Como é que funciona? Assinatura. Ah, tá. Assinatura, Marcão. A pessoa ou a empresa, ela faz assinatura mensal de acordo com a quantidade de usuários. Então, eu vou pegar o exemplo do Blue, que eu estou usando, que é o que mais estou me referenciando aqui. Imagina que você tem 10 técnicos de amostragem lá no seu time, né? Certo. E esses 10 técnicos de amostragem precisam usar o Blue, né? Então você precisa de 10 usuários para esse pessoal aí, e você precisa também de alguns usuários para a parte interna. Então imagina que dentro lá da consultoria você tem 2 gestores de projeto. Somente esses 2 gestores precisam ter acesso às informações lá que o técnico obteve em campo a partir do Blue. Esses 2 gestores também contabilizam como usuários. E esse pagamento é mensal, né? Então, a empresa pagaria por 12 usuários naquele mês. Supor que no mês seguinte, Vitor, eu não estou mais com 2 técnicos de campo, aqui eu estou só com 8. Existe já um processo de exclusão de usuários para que você pague menos no mês seguinte. Entendi. Vitor, esse produto com certeza ele tem algo relacionado à fidelidade. Não tem. A gente não cobra fidelidade por entender o mercado brasileiro. A gente sabe que, principalmente consultorias de pequeno porte, tem alguns meses que essas consultorias elas não têm uma demanda, né? Ou às vezes não tem o mínimo de demanda ali para poder pagar o que precisa. Então a nossa intenção é automatizar o mercado. A nossa intenção não é lucrar em cima disso absurdamente. A nossa intenção é automatizar o mercado. Se você não tiver projetos no mês que vem, você congela a sua assinatura e retoma depois. Entendi. Então, a gente procura algo acessível, né? A gente procura algo acessível sem fidelidade. Vem funcionado muito, muito bem. E no Brown é bem similar, né? Porque você tem também os técnicos de campo. A única coisa é que às vezes você já tem o seu gestor que também vai analisar os dados do Brown, só que aquele gestor já está pagando por usuário. Então, às vezes, você não precisa pagar por mais usuários, né? É assim que funciona essa questão de assinatura. Bem acessível, Marcão, muito acessível. E ainda tem um tempo gratuito no começo, hein? Se a pessoa quiser conhecer a ferramenta, convido a todos que estão ouvindo. Qualquer empresa pode fazer uma assinatura inicial ou do Blue ou do Brown. Blue para amostragem de água e o Brown para solo, falar assim de forma simplória. Se você quiser conhecer, 30 dias gratuitos. Se você começar no dia 1 e você cancelar a sua assinatura no dia 30, por exemplo, você não paga nada por isso. Né? Você só pagaria se renovasse para o mês seguinte. Então, isso é algo bem interessante que dá a possibilidade para as pessoas acessarem e conhecerem essa ferramenta. Né? Vou me prolongar só mais um pouquinho, Marcão. Isso que a gente está falando sobre esse período gratuito, né? A gente está falando sobre como essa cobrança por usuários funciona. Me vem na cabeça também que para você implantar um produto que vai atuar dentro de um sistema de gestão da qualidade de uma empresa acreditada para, por exemplo, fazer a amostragem de água, você precisa implantar, você precisa fazer a validação daquilo, né? E às vezes as pessoas acham que é muito complicado. Fala, poxa, não, Vitor, eu vou ter que mudar o meu processo aqui, eu vou pegar o Blue, eu vou mudar tudo que eu construí, nossa, vai ser completamente diferente. Olha, Marcão, não vai. É claro que existe uma adaptação, né? Algumas coisinhas acabam sendo diferentes, mas as possibilidades de trabalho para atender o seu sistema de gestão são enormes e é tudo muito fácil. A gente consegue fazer a implantação de um produto como o Blue em horas, né? Em horas a gente consegue implantar. Para fazer uma validação de processo dentro do seu sistema de gestão, eu acredito que aí no período de uns 4 dias, comparando dados, você consegue fazer.
E é uma ferramenta que depois que você tiver implantado vai te trazer tanto benefício, daqui a pouco eu vou começar a pegar aí depoimento das pessoas do mercado e eu vou começar a expor isso, né? Porque é tanto benefício, a gente fica tão contente com o produto que foi desenvolvido que eu realmente quero que as pessoas ouçam e eu quero que as pessoas usem, quero que as pessoas facilitem a vida, né? Para cada vez mais a gente conseguir trazer qualidade para o GAC, cada vez mais subir a régua do GAC, é algo que eu me proponho a fazer, estou todo dia aqui tentando isso, né? Então, acho que essa pergunta que você fez, todo esse raciocínio que eu trouxe, me levou também a essa reflexão aqui. Sim. E quem que é o cliente? Quem que está usando isso? São somente consultorias ou não tem tantas empresas de amostragem, não existe tantas, mas assim, são as empresas de amostragem, são laboratórios ou são o profissional autônomo, né? Que a gente sabe que o profissional autônomo muitas vezes é contratado pela consultoria para uns trabalhos freelancers e tal, ou esse pessoal autônomo também está usando, ou vem da consultoria, ou vem do laboratório? Quem que é o cliente principal? Olha, Marcão, hoje são consultorias. A gente ainda a gente tem participação de uma empresa de amostragem, da Elo, né? E contabiliza porque a Elo é parte do corpo do GAC, vamos dizer dessa forma, se eu conseguir ser claro. E todos os relatórios da Elo, eles passarão a ser emitidos com o aplicativo Blue. E com o portal, né? Esse produto Blue Portal, né? E a gente sabe que isso vai trazer tudo que a gente quer, né? Tudo que eu falei lá de rastreabilidade e confiabilidade, a gente sabe que a gente vai ter cada vez mais lá na Elo. Isso está rodando já começou. Daqui a pouco todos os relatórios de amostragem emitidos pela Elo serão exclusivos do Blue. Já faço essa propaganda aí, também é minha empresa, mas já faço essa propaganda. E o restante são todas consultorias que estão usando. Algumas consultorias, inclusive, Marcão, elas demandam integração com alguns produtos que elas já usam, né? Alguns produtos de tecnologia. E entender isso e aceitar isso também é importante. O que eu também aproveito para deixar claro é que a Technology One é uma empresa que ouve bastante o mercado. Nós não somos uma empresa que nos negamos a ouvir o cliente, né? A gente está sempre ouvindo o que o cliente precisa. E cito até produtos personalizados, que às vezes um cliente precisa desenvolver. Embora esse não seja o foco agora, então eu vou voltar lá para o que a gente estava falando do Blue e do Brown, né? Porque o Brown também está sendo utilizado no mercado. A maioria consultorias e a maioria pedindo integração com produtos de tecnologia que eles já possuem. Está sendo bem interessante fazer esses EDDs, né? Esses EDDs aí para alimentar um banco de dados. E a gente sabe que banco de dados no GAC é muito, muito importante. Sim. A gente sabe que analisar histórico tanto de concentração, né, das anomalias, aí seja na matriz que for, como também resultados históricos em relação a parâmetros físico-químicos, de estabilização. A gente sabe que tudo isso são informações importantes aí que influenciam numa tomada de decisão, como, sei lá, seguir uma remediação, interromper uma remediação e por aí vai. Ela é importantíssima. Então estamos sempre ouvindo. O mercado está curtindo. Que bom. E assim, você falou que é mais o Blue do que o Brown. Assim, quanto por cento é Blue, quanto por cento é Brown, mais ou menos? Olha, vamos colocar 60% do Blue, 40% do Brown. Eu acho que o Brown até um pouquinho menos, viu? Acho que 30 alguma coisa do Brown. Até tenho essa informação aqui, mas enfim. Nunca parei para olhar a porcentagem, mas mais ou menos alguma coisa assim, viu? De 30% a 40% aí para o Brown e o resto para o Blue. Blue, por mais que seja o produto mais recente, está tendo mais aceitação do mercado, né? E por diversos fatores que a gente já falou aqui. E é tudo São Paulo ou tem também consultorias de outros estados? Não, tudo São Paulo, por enquanto. Olha, tem um mercado grande para se expandir por aí. Temos consultorias em vários lugares, né? Claro, tem muito mais em São Paulo do que em outros lugares, mas... Sim. E a gente sabe, né? A gente estava até falando aqui um pouco antes de começar o podcast. O Brasil está cada vez mais ampliando o GAC e nós, profissionais desse mercado, ficamos contentes. Então, poxa, é bem legal levar de São Paulo
Levar de São Paulo uma prestação de serviço e uma consultoria, né, que a gente já tem muito bem feita aqui, né? São Paulo é um exemplo mundo inteiro para o planeta inteiro. Então imagina a gente pegar o que já temos aqui e simplesmente levar para outros estados. E tenho certeza que as consultorias que trabalham em outros estados, e algumas inclusive já há muito tempo, eu tenho certeza que elas se interessam por levar cada vez mais inovação, tanto pela qualidade do seu projeto, como também do retorno que você tem, né? Quando você trabalha com um processo automatizado, você tem maior facilidade em tudo, tudo, Sim. tudo. Vocês, não sei se vocês já fizeram, já tentaram fazer, ou se isso é um plano. O cliente final, muitos clientes finais, eles têm essa necessidade, né? Não tô falando do clientezinho lá que tem né, o posto, tem uma fabriquinha pequena, mas um cliente grande que tem um passivo grande, que está sendo remediado há 20 anos, ele tem muitos dados, ele próprio quer analisar os dados e tal. Ele é um cliente em potencial, vocês já falaram com esse cliente, com esses clientes, né? Tem uma demanda por isso? Como é que está nesse ponto? Nunca falamos, Marcão. Inclusive, nem vou te falar que esse era nosso objetivo, tá? Uhum. O nosso objetivo principal era atender todas essas células e toda a cadeia do GAC. Sim. Porém, eu já te digo algo que a Technology One, ela não tem um nome ambiental, assim como a maioria das empresas do nosso mercado, porque ela também é uma empresa que no futuro ela pode até trabalhar com outras demandas, Entendi. caso for de interesse, né? Então, pode ser que isso aconteça, pode ser que isso aconteça. Talvez a gente precise mais conversar com essas pessoas, com esses representantes, né, para poder entender exatamente o que eles querem. Eu havia dito lá de soluções aí sob demanda. Uhum. Essas soluções, elas acontecem, a gente está trabalhando em algumas, por que não fazer isso para outras empresas, para outros interessados? Já que a gente está trabalhando na cadeia do GAC, né, a gente simplesmente levaria uma parte do que nós trabalhamos dentro do GAC lá para o cliente final, lá para o responsável legal, às vezes ter uma maior facilidade de acesso. Mas acho que isso também teria que acontecer junto de consultorias. Eu acho que é algo que a gente precisa de um consultor à frente para poder interpretar aquilo, claro. aquele projeto, né? Então é um projeto desafiador, viu, Marcão? Quem sabe um dia a gente não chega nisso. Não vou falar que é o foco agora, mas quem sabe um dia nós não desenvolvemos algo do tipo. Pode ser que seja legal. Mais ou menos quase 10 anos, né? Quando veio o DD38, a CETESB falou: agora não precisa mais imprimir relatório, né? Nós vamos querer o relatório em PDF naquele momento, né? 2017. E desde lá, a CETESB, né, outros órgãos ambientais têm falado: puxa vida, por que será que os dados não vêm brutos para a gente aqui? E aí você falou EDD, né? Então por que os dados do laboratório, por exemplo, não vêm bruto para a gente olhar esses dados aqui? E aí o dado do laboratório é um conjunto de dados que são importantes, mas não é tudo, né? E aí você falou por exemplo, do Brown, né? E do Blue, né? O Blue vai ter os parâmetros físico-químicos e o Brown tem um negócio que é essencial, que é o perfil, né? O perfil geológico, estratigráfico, hidroestratigráfico, o perfil construtivo do poço. Seria possível, se o órgão ambiental quisesse e tivesse um entendimento geral do mercado, da consultoria, o cliente, vocês, desse dado ser disponibilizado direto, bruto, para a CETESB e ele ter a interpretação ali dentro. Poderia ser feito. Poderia ser feito. Inclusive, lá no portal da Technology One, você consegue baixar alguns dados de forma bruta e tratados também. Vou explicar. Você tem duas opções. Quando você aperta um botão lá de baixar dados tratados, você baixa, vou falar do Blue de novo, você baixa lá qual que é o seu NA estático, quais são a última leitura dos parâmetros físico-químicos, qual que é a identificação do seu ponto, as informações principais que você precisa para colocar num relatório enquanto há a discussão, né? Então, isso é uma facilidade. As pessoas no mercado também adoram isso, dá simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V lá no seu relatório com os dados tratados. Porém, isso não é o suficiente no meu entendimento, é por isso que existe um segundo botão para que você possa fazer download de dados tratados
em um formato Excel, em um formato CSV lá muito simples, onde você tem todos os dados brutos da sua amostragem. Então, se você precisar fazer uma análise crítica daquilo, você consegue acesso. Né? Disponibilizado já está, no caso do Blue. Já está lá, é só usar. Agora, eu não sei como que as consultorias podem usar, no caso desses produtos que nós desenvolvemos aqui, para apresentar lá para a CETESB. Né? Eu não sei exatamente o que pode ser ruído e eu não sei exatamente o que pode ser válido. Apresentação de dados tratados, às vezes sem uma análise crítica, a análise de dados brutos, às vezes sem uma análise crítica, ela pode levar a um mau entendimento, né? Então, eu não sei exatamente por que as consultorias não fazem isso, eu não sei se não vem do laboratório, eu não sei exatamente como que funciona. O que eu posso dizer é que no caso das nossas ferramentas, a informação vai estar lá, Marcão. A informação vai estar lá. E se por um acaso nós começarmos aí a trabalhar também em banco de dados em um futuro, Sim. Não sei se a gente vai fazer isso, tá? Isso depende muito da resposta do mercado, de como vai ser para essas ferramentas que já estão em comercialização. Assim, a gente vai tentar disponibilizar o máximo de dados para poder ter essa análise crítica, né? Então, eu não sei exatamente como fazer em relação à CETESB, em relação a outros dados que não serão fornecidos aí por nós, mas eu entendo a visão, né? Às vezes o avaliador ele quer ter um entendimento a mais, né, do que está sendo apresentado lá. Então, disponibilizar, iremos, Marcão. Sim. Iremos não, já está sendo disponibilizado. Sim. Não, ótimo. Isso é bem interessante. Eu penso ali na frente, sabe, o órgão ambiental qualquer, não só a CETESB, fala assim, olha, é o seguinte, a partir de agora eu quero que além do relatório você me dá o dado bruto. E aí vai ser um Deus nos acuda, mas se tiver alguma ferramenta tecnológica como o Blue, como o Brown, é fácil, o cara apertou o botão ali, tá aqui o dado bruto, toma aí. Eu ouvi falar, tá? Eu não sei como que isso está acontecendo, mas eu já ouvi falar de algumas tentativas de, não exatamente o e-ambiente, mas um acesso de dados mais fácil entre CETESB e consultorias. Sim, eu ouvi falar de alguma coisa assim. Mas eu não sei se algum produto realmente foi desenvolvido, não sei se está sendo desenvolvido. A intenção da CETESB, nisso que eu ouvi, era realmente ter maior acesso. Né? Ter maior acesso. Você acha que isso realmente pode ser um diferencial? Você acha que isso pode mudar alguma coisa, Marcão? Pode, com certeza. O Rodrigo, quando estava lá na CETESB até 2020, ele insistiu em fazer isso, até fez um piloto lá, um sistema de dados ambientais, IPT, na época Arcades, Cetrel, EBP, né, grandes consultores, ERM, fizeram ali um piloto e isso poderia ter avançado, né? Enfim, tem a ideia e é possível, está faltando, acredito que pouco, acho que a gente caminha para isso acontecer. Legal, Marcão. Que bom que existe a possibilidade. Existe. Poxa, a gente sabe que análise crítica é sempre necessária, necessária. Não na Technology One, porque nós não lidamos com interpretação de dados técnicos, né? Mas lá na Elo, poxa, a equipe técnica é constantemente analisando alguma informação que precisa, né? Fazendo uma análise crítica. E você só consegue isso quando você vai lá no detalhe do dado, às vezes, para poder entender o que aconteceu. Isso é a nossa natureza, né? A natureza de quem trabalha com ciência, de quem trabalha com GAC. Sim. Então, isso tem que estar presente, Marcão. Isso tem que estar presente. E cada vez mais a gente fazer melhor utilização desses dados. Não, é lógico, é isso mesmo. Tem duas coisas que não vão mudar, né? O que você está propondo é uma coisa nesse meio aqui que melhora, né? O caminho do dado. Mas a geração do dado tem que ser boa, né? Então, tudo aquilo que a gente fala e vê e tal, a geração do dado tem que ser boa e a interpretação do dado tem que ser boa. Como o dado chega aqui, né? É isso que você tá contando para a gente aqui, que tem uma proposta para o dado chegar melhor aqui, né? Mas continua tendo a exigência, né, da interpretação e da geração. O dado, uma vez gerado, ele tem que ser muito bem tratado. Sim. Muito bem tratado. Sim. Muito bem tratado. Ele não pode mudar no meio do caminho. E você tem que levar esse dado à frente, porque olha o tanto de instâncias que nós falamos aqui, né? Exato.
A empresa de amostragem que recebe os dados lá do plano de amostragem da consultoria, depois a empresa de amostragem que passa os dados da amostragem para a consultoria, depois o laboratório que tem que analisar, que passa um dado também lá para a consultoria. A consultoria precisa pegar tudo isso, fazer uma análise gigantesca para gerar aquele produto final que é o relatório. E são muitos dados que a gente precisa ter certeza absoluta que o dado é exatamente aquele. Sim. O dado é exatamente aquele. Isso gera uma grande diferença no GAC. É a grande diferença se eu vou continuar uma remediação ou não. Se eu vou fazer o meu cliente gastar milhões ou milhares. É a grande diferença. Tem que ter confiabilidade. Assim, estamos esmiuçando tudo, né? Recentemente eu tenho visto, você falou da tecnologia, eu tenho visto no GAC, né, algumas iniciativas nesse sentido. Eu queria saber se ter essas iniciativas ajuda ou atrapalha, né? Eu vejo, por exemplo, recentemente eu não entendi muito bem o que cada um deles faz, né? Mas eu sei que tem a ver com tecnologia. O Fábio Minzon, por exemplo, tem um produto ligado à internet das coisas. O Guto tem uma iniciativa ligada a alguma coisa de educação e inteligência artificial. O Calvin está com um produto que está além da minha compreensão, né? Então, mas eu sei que Ali o bicho pega. Ali o bicho pega. Mas é alguma coisa altamente tecnológica, né? Calvin é sensacional. Enfim, tem muitas coisas aí. Ter essas iniciativas ajuda? Então é um movimento da tecnologia avançando dentro do GAC? Ou é um negócio que atrapalha, você acha que pulveriza muito a atenção? Não, acho que não, Marcão. Eu acho que a gente precisa de produtos robustos. Eu acho que a gente precisa de produtos que vão resolver problemas, né? A automatização, ela sempre começa dessa forma. Os primeiros ERPs que foram utilizados no Brasil foram no começo da década de 80. ERPs é aquele tipo de produto de tecnologia que é como se fosse um cérebro operacional. Você tem toda a sua empresa dentro daquele produto. Então, imagina você integrar diversas áreas, né? Você deve conhecer disso. Você integra diversas áreas e você tem um produto que administra a sua empresa inteira. E os primeiros ERPs eles foram lançados no Brasil lá na década de 90, né? Que as empresas realmente começaram a usar. E as empresas não começaram a usar porque elas falaram, eu vou fazer isso aqui automatizado porque é mais bonitinho. Não, a automatização ela chegou para resolver um problema que ninguém mais conseguia. E aí chegaram, né, olharam e falaram, se eu estou resolvendo esse problema que eu tenho, não estou falando do ERP nesse momento, tá? Mas imagina que você fez um programa lá, você fez um software que seja para resolver aquele problema específico. Depois que você resolveu aquilo, você começa a olhar e pensar, poxa, e se eu fizer também isso daqui de forma automatizada? E se eu fizer isso daqui? E aí, todo esse pensamento, né, a partir da resolução do problema, que as pessoas olharam e falaram, vamos melhorar os outros processos também. Melhorando os outros processos, os ERPs foram aí criados, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de produtos robustos, as pessoas precisam se dedicar à tecnologia. Não recomendo de forma alguma o próprio consultor desenvolver o seu produto, porque ele vai deixar de fazer o que lhe traz a sua renda, né? E realmente atuar nos problemas que existem hoje. Então, poxa, perder tempo errando para emitir um relatório de amostragem, para emitir uma cadeia de custódia, é um problema gravíssimo. Sim. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo aqui vão compartilhar da minha opinião, né? Então eu acho que a gente tem que fazer produtos robustos e esses produtos, um vai com certeza linkando com o outro. Seria muito interessante uma empresa só fazer um ERP gigantesco para o GAC? Seria, mas o próprio GAC funciona em células, então eu não vejo isso funcionar muito bem. A gente precisa ter uma certa malemolência, para entender cada processo, entender como cada pessoa trabalha, né? A gente precisa fazer isso, não tem jeito. E a gente precisa fazer isso, eu vou deixar bem claro aqui, a gente precisa fazer isso para pegar a régua do GAC, já falei disso antes, pegar a régua do GAC e pôr para cima. A gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Uma automatização ainda tem que ser muito bem feita e sempre pensando em confiabilidade, em rastreabilidade.
em qualidade, sempre pensando dessa forma. Por mais células, por mais diferenças que o GAC tenha, a gente sempre tem que trabalhar dessa forma. E, eventualmente, esses produtos que você falou, eles vão se encontrar, Marcão. Sim, sim. Me dá até vontade de juntar essa galera e falar, pessoal, vamos conversar. Isso, pois é. O GAC, então, ó, quem estiver me ouvindo aí, tiver criado essas ferramentas que o Marcão falou, ou alguma outra ferramenta que seja interessante, me procure, que eu sou entusiasta do assunto. Legal. Bom, para a gente fazer a última pergunta direta, né, assim, sobre a Technology One, sobre os produtos, quais são os planos para os próximos? O que vocês pretendem fazer, assim, num curto espaço de tempo? Muito bom, Marcão. Primeiramente, a gente quer rodar com o Blue e com o Brown no mercado mais do que nós já estamos rodando. A minha intenção aí é realmente chegar em muitas consultorias e muitas outras empresas, como laboratórios, que eu já estou conversando também com alguns, chegar em talvez até numa empresa que preste serviço de sondagem, que normalmente essas empresas elas trabalham mais com sondadores, né? Elas não trabalham com a coleta de dados direto. Mas a nossa intenção é ampliar a nossa presença no GAC, aí chegar em pelo menos 60 clientes. Essa é a nossa intenção com o Brew e com o Brown. E isso está a caminho, viu, Marcão? E depois disso, a gente vai partir para o produto relacionado a ar. Amostragem de ar ambiente, amostragem de ar do solo, teste de tanqueidade, até amostragem passiva, por mais simples que seja, e diversos outros tipos de amostragem que a gente está vendo surgir no mercado em relação ao ar. Então, a nossa intenção são esses 3 produtos. Tirar o GAC do papel no campo, né? A nossa intenção principal é essa. E a partir disso, talvez, quem sabe, desenvolver mais alguns outros produtos. Eu tenho certeza que uma coisa leva a outra, assim como eu te disse, que a criação de um software para resolver um problema gera automatização de outros processos e integração de outros processos, talvez isso aconteça também com o mercado do GAC e com a One, né? Então, Marcão, eu estou à disposição para fazer isso acontecer. Legal. Eu quero que, em pelo menos 5 anos, a gente tenha um cenário muito, muito diferente no nosso mercado. E eu não tenho dúvida, quem não se automatizar vai ficar muito para trás, porque a própria CETESB, como você me disse, quer mais acesso, né, às informações. Então, a consultoria que não começar a se preocupar com isso de verdade, ela vai ter problemas sérios, né? Deixo aí a mensagem de, poxa, não desenvolva o seu produto, sendo que existem pessoas no mercado que conhecem o GAC, né, que podem fazer isso por você. É claro que você vai participar, óbvio, claro, sem dúvida, mas eu deixo essa mensagem, né, a gente precisar automatizar o GAC, não só pensar no Brown, no Blue ou no Gray. O Gray é o aplicativo e o produto que nós ofereceremos para amostragem de ar. Legal. Mas, enfim, pensar em automatização como um todo. Legal. Vitor, eu queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes aí, ou de livro, ou de série, ou de filme, alguma coisa aí que você tenha visto, lido e tal, dentro do GAC, fora do GAC, você que sabe, para os ouvintes. Boa. Eu tenho assistido pouca TV, viu? Mas eu vou falar de uma coisa que eu gosto bastante. Eu sou um grande fã de astronomia, né? Então, eu acompanho bastante, por exemplo, um canal chamado Space Today. E, poxa, eu adoro pensar em outros planetas e pensar em tudo que acontece no nosso universo, né? Acho que eu vou sair um pouco do que a galera costuma recomendar, que eu vou recomendar o canal no YouTube. Legal. Eu sou um entusiasta aí da exploração espacial. Infelizmente, eu nasci... Como que é aquela frase? Eu nasci muito tarde, navegação, né, na época do desenvolvimento, e eu nasci muito cedo para a exploração espacial. Então, eu vou deixar isso aí, eu vou deixar uma recomendação para quem não conhece, que acho que muita gente do GAC conhece, o Space Today. Sim. Gosto bastante quando assuntos relacionados ao universo e à geologia, que também é bastante falado lá.
Eu acompanho bastante, então eu vou deixar essa recomendação. Legal. Deixar essa recomendação. Do Sérgio, né? Do Sérgio Sacani. Exato, o Sérgio. Todo mundo conhece, eu acho, talvez seja uma indicação que eu vou falar, Vitor, pelo amor de Deus, isso aí eu já sei. Mas eu vou deixar porque eu gosto bastante. Legal. Vitor, eu esqueci de perguntar alguma coisa, algo que você queira falar a mais, recado, falar do Corinthians, você que manda aí. Eu sou péssimo com o futebol, eu sei que isso acontece com 1 em 10 pessoas, mas eu não acompanho o futebol. As pessoas até falam, pô, Vitor, viu que o Palmeiras ganhou ontem e tal, e não sei o quê. Que? Como assim? Eu não tô nem sabendo se teve jogo. Às vezes eu escuto fogos, né? Eu falo, poxa, o que tá acontecendo aqui? Mas eu não costumo acompanhar muito não, viu, Marcão? Mas não, eu acho que nós não esquecemos, eu acho que o assunto foi bem interessante, eu acho que conseguimos até falar de assuntos mais importantes do que lá da primeira vez. É muito bom estar aqui, é muito bom participar desse podcast. Eu acho que é aquele objetivo, pegar a régua do nosso mercado e jogar para cima. Você está aqui fazendo sempre isso, Marcão, não só lá no Senac, dando aula. Então, a contribuição que você faz para o mercado é show de bola, não sei se eu já te disse isso antes. Falamos de tudo, eu acho que você me lembrou até de algumas coisas que eu poderia esquecer, e eu sou um cara esquecido. Então, eu acho que já falamos e já deixei a mensagem mais importante. E fico à disposição para o mercado do GAC, só quero falar isso. E nada mais. Legal. Obrigado, Vitor, por ter vindo, então. Obrigado pela conversa, pelo tempo. E vida longa Technology One. Vida longa Technology One e vida longa ao GAC. Vamos em frente, meus amigos. Isso aí. Valeu. Valeu, Marcão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Vitor e que gostem dessa nova série que estamos tentando fazer aqui de novos empreendimentos no GAC. Pretendemos falar com mais gente que tem ideias novas, projetos novos, produtos novos, serviços novos para o público do GAC. Sejam tecnológicos ou não tão tecnológicos, né? Sempre tem uma tecnologia embarcada, mas nem sempre só digitais, né? Bom, já gravei uma conversa com o Calvin e agendei outra com o Rafinha, então os próximos episódios dessa série estão garantidos e vão ser muito legais. Se vocês souberem de alguém com uma ideia, um produto ou um serviço, me contem aqui e sugiram para essa nossa conversa. Foi muito legal ter falado novamente com o Vitor, ele pôde explicar como funcionam os aplicativos, como funciona a Technology One, a quem se destinam os produtos deles, qual é o modelo de negócio da empresa, como é a gestão de dados dentro da empresa, quais são os planos para o futuro e como está o papel dele, Vitor, tanto na Elo quanto na Technology One. Então, mais uma vez, agradeço muito ao Vitor Ponce pela excelente conversa e por toda a sua contribuição para o mercado. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil e a Vessel Group. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadores e apoiadoras financeiras no Apoia-se. Quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site é apoia.se/ecdambiental. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e fazemos aqui nos Estúdios ECD. Continuem conosco. Esse podcast está disponível no Substack, no YouTube e no Spotify em agregadores. Continuem conosco também na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio. E também nas redes. O Instagram é @ecdambiental, o Telegram é canal Áreas Contaminadas. Enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.